Eu fui abençoada pelo Senhor com 5 filhos. Minha casa sempre foi uma alegria, muita criança, muito barulho, de vez em quando briga entre eles, mas eu era uma pessoa muito feliz. E um dos desafios terríveis que eu passei foi com a enfermidade do meu 2º filho, que foi desenganado pelos médicos. Mas fora isso, eu sou uma pessoa muito abençoada e quero dizer para todos que ser mãe é uma bênção muito grande. Sempre sonhei em ser mãe, só não imaginava que os primeiros passos da maternidade seriam marcados por perdas gestacionais, luto, muita dor, muito sofrimento e muito choro. Os abortos que eu sofri, aqueles ainda não de Deus que eu ouvi, impactaram de uma certa forma que eu fui levada ao fundo do poço. Porém, lá no fundo do poço, eu encontrei Jesus. De uma forma diferente, ele me mostrou um amor muito misericordioso. Hoje, consigo viver um milagre diário, que é ser mãe da Luísa, que é ser mãe do Benjamin, e eu consigo visualizar a bondade de Deus nos meus dias comuns, num simples trocar de fraldas, num simples acordar de manhã e observar um sorriso banguela dos meus filhos. Então, maternidade é ministério. E hoje, ser mãe para mim é viver milagres diários. Bom, eu passei por 6 gestações, entre essas 2 gemelares, 2 abortos, tendo um total então de 8 filhos. Desses 8 filhos, eu só consegui criar 2. O luto bateu na minha casa, foi bem difícil. Houve um momento que parecia que eu não ia conseguir criar nenhum dos meus filhos, porque os primeiros morriam desde o primeiro filho. Eu tinha muito desejo, gostava muito de criança e perdi já. O primeiro filho morreu após levar para casa, amamentar, e foi muito difícil. Da última perda, o meu filho já estava com 1 ano e 8 meses. Eu já tinha um vínculo maior, mas o Senhor me deu graça e eu superei. Meu maior desafio foi quando me vi sendo mãe e pai ao mesmo tempo. Me lembro que, em meio às consultas, a pediatra me disse que meu filho não passaria de 3 anos de vida. Foi quando me desesperei. O que seria de mim? Prover o alimento para o meu filho e cuidar dele ao mesmo tempo. Me senti sozinha, mas foi quando o Senhor me disse que Ele era a minha força, que eu venceria. E hoje eu vejo o meu milagre com 25 anos de vida. E eu venci. Tendo meu marido como pastor de uma igreja, é bem árdua a minha batalha diária, sempre foi. Porque criar meus filhos, meu marido dedicado 100% à obra do Senhor, eu tinha que ser dedicada 100% na minha casa, no meu lar, cuidando dos meus filhos. Muitas vezes fazendo o papel de pai e mãe. E Deus me orientou, graças ao Senhor. Eu não tenho palavras para agradecer a Deus, porque foi difícil, mas eu sempre tive o Senhor do meu lado para cuidar dos meus filhos. Ser mãe de adolescente é um desafio a mais. Eu saí de casa ainda adolescente, com 14 anos, e quando eu quis ser mãe, eu não podia. Então, o Senhor me agraciou. Eu tinha os meus ovários policísticos e depois mioma, então eu não poderia ter nenhum filho. Hoje, Deus me abençoou. Eu tenho 2 adolescentes, uma com 17, outra com 11 e agora um bebezinho. E é um desafio muito grande, porque o caminho que eu escolhi não é o que eu quero para elas. Eu saí de casa com 14 anos, eu não conhecia Jesus, e ser mãe sem Jesus é muito doloroso e solitário. E ser uma adolescente sem Jesus é muito mais. E hoje o meu maior desafio é conseguir mostrar para elas e ajudá-las a escolher Jesus sempre. Porque sabemos que com Jesus toda escolha será uma excelente escolha. Eu agradeço a Deus pela dádiva que o Senhor me deu de ser mãe. O meu filho Samuel, eu sofri 48 horas para o nascimento dele. Depois de 48 horas, eu tive que fazer cesárea. Eu já não estava mais suportando, eu estava muito fraca, de muito sofrimento, mas Deus me abençoou o Samuel e a minha vida. Ser mãe empreendedora nunca foi a minha opção. Meu desejo era cuidar da minha filha ali no dia a dia de casa, mas a dificuldade financeira, a vontade de crescer, de evoluir,
e também de viver ao lado da minha filha, cuidando e ter a certeza da semente que eu haveria de plantar na vida dela. Foram muitos desafios, ver ela convivendo com os materiais, viajando comigo, muito desconforto em algumas situações, foi bem complicado. Mas para mim foi a melhor escolha, ser mãe e empreendedora. Não só pelo lado financeiro, de poder suprir as necessidades dela, de poder dar a ela o que eu gostaria de dar, mas foi poder acompanhar o passo a passo, de estar na escola com ela, de ver as atividades dela, de ver ela crescer, de ter a certeza que tudo aquilo que eu gostaria que ela aprendesse, ela ter aprendido. Para mim, foi um privilégio que Deus me deu, ser uma mãe empreendedora. Meu maior desafio foi lidar com a doença do meu filho, que foi desenganado quando ele tinha apenas 5 meses de vida. E eu já estava grávida de outra criança, da Lloyd. E eu passei muita dificuldade para cuidar daquela criança, enquanto meu esposo estava fazendo a obra do Senhor. Foi muito difícil lidar com aquela situação. E quando eu estava passando ali já por uma das gestações gemilares, eu sabendo que estava com 2 filhos no meu ventre, um certo dia, sentindo a solidão, meu esposo obreiro, sempre dedicado à obra, e eu sozinha em casa uma certa noite, dobrei os meus joelhos ao lado da cama e orei a Deus, pus a mão na minha barriga e orei, falei: Deus, eu sei que eu estou com 2 crianças no meu ventre, o Senhor podia deixar pelo menos um para me fazer companhia, me sinto tão sozinha. E assim Deus fez. Daqueles gêmeos, o Senhor levou um e o outro ficou. Eu criei. Tive mais uma gestação de gêmeos e desses gêmeos criei um também. Então são esses 2 filhos que o Senhor me deu a oportunidade de criar, ter o prazer de ser mãe, cuidar dos meus filhos, que hoje são uma bênção na minha vida. E eu quero dizer para você, quem sabe que está passando também por esse momento de luto, assim como o Senhor me ajudou a atravessar, Ele vai te ajudar também. Confia no Senhor e espera nele, que Ele vai te conceder o desejo do teu coração. Diante de tantos desafios, tive também desafios financeiros na minha vida, porque meu esposo dedicado 100% à obra do Senhor, e muitas vezes o nosso dinheiro era contado. Muitas vezes não tinha dinheiro suficiente para comprar pão, tudo era contado. E muitas vezes eu ia na panificadora com aquelas moedinhas todas contadas e a atendente, eu pedia uma certa quantidade de pão e a atendente sempre colocava um pouco a mais. E eu vejo que isso era o Senhor trabalhando na nossa vida. O Senhor não nos desamparou em momento nenhum. Deus nos guardou, Deus proveu tudo para a glória do Senhor. Amém. Seja guerreiras, como eu digo como eu. Até agora eu falo, meu Deus, como eu venci. Se eu venci, vocês também vão vencer. Eu, quando os meus filhos eram ainda pequenos, Deus achou por bem levá-lo ao meu esposo. Até então eu criei meus filhos sozinho para a glória do Senhor e nunca Deus deixou faltar um pão, um leite para os meus filhos. Eu tenho só que agradecer a Ele. O meu maior desafio é mostrar para elas que Jesus é o caminho, é o melhor caminho. Que com Jesus você nunca vai se arrepender, você nunca está sozinha e sempre terá boas escolhas. Maternidade é sim um ministério e ser mãe de adolescente é um desafio, mas com Jesus não é tão difícil. E eu quero dizer para você, mamãe, que se sente como eu quero dizer que você é mais do que vencedora, você vai vencer. Ser mãe é ser valente, e você, mãe, seja valente, como eu. Eu sei que eu não trabalho, mas maternidade é um ministério. Te amo, mamãe. Feliz Dia das Mães. Te amo, mamãe.